mais uma aula de matemática, a aula de Problematizando com a Matemática. Para a aula de hoje, você vai precisar de caderno, lápis, caneta, borracha, régua e calculadora. Tá? Esses são os materiais básicos aí que nós vamos utilizar para fazer as construções e fazer alguns cálculos. Eu vou dar um tempinho para você separar o seu material e a gente já retoma. Então vamos lá para a nossa primeira proposta. Bem, observe a sequência lógica a seguir. Então aqui eu tenho uma sequência de algumas figuras geométricas, né? A gente pode observar que temos um quadrado, um triângulo e um pentágono. E temos alguns números aí que estão dispostos. Mas tem um aqui que está com interrogação. Qual será esse valor faltante? Será 13, 14, 15 ou 17? Então, observe bem essa sequência, qual é a lei de formação dessa sequência e a gente já retoma. E aí, conseguiu observar o padrão que está acontecendo nessa sequência? Vamos lá então para a nossa resolução. Observe que do 16 para o 24 houve um aumento, né? Será que vai ser um aumento, uma soma ou será uma multiplicação? Do 12 para o 36 também houve um aumento. Então observe lá, ó, do 16 para o 64 eu multipliquei por 4. Então, ó, 16 vezes 4 chega no 64. Agora, do 12 para o 36, eu também vou multiplicar, mas aí eu vou multiplicar por quanto? Por 3, porque 12 vezes 3 resulta no 36. Agora eu tenho um número que multiplicado por outro número está me resultando em 75. Mas aí, observando essa ordem aqui, ó, eu posso concluir que o número que eu vou multiplicar vai ser por 5. Ó. Então, que número que eu multiplico por 5 me resulta no 75? Vai ser o 15. Então, a minha alternativa aqui é a alternativa da letra C, 15. Então, vamos lá para a nossa próxima proposta. Ó.
Proposta de número 2. Observando a sequência, agora é uma sequência de palitos, ó. Então, eu tenho aqui uma sequência de palitos. A primeira sequência, ela tem 3 palitos e formam um triângulo. A segunda, eu tenho 2 triângulos, formados utilizando-se, né, 1, 2, 3, 4, 5 palitos. E a outra sequência, eu tenho 3 triângulos, utilizando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palitos. Aí a nossa questão é, quantos palitos serão usados para fazer 5 triângulos? Cuidado, não é 5 palitos, é 5 triângulos. Então, observando o padrão que está acontecendo nessa sequência, para eu formar 5 triângulos, quantos palitos vão ser utilizados? Vou dar um tempinho para você e a gente já retoma. E aí, conseguiu verificar o padrão que está acontecendo? Vamos lá para a nossa resolução. Aqui eu tenho a sequência. O primeiro triângulo, para eu formar 2 triângulos, o que eu adicionei? 2 palitos, porque aqui eu tinha 3 palitos, aqui eu tenho 5. Então, 3 mais 2 vai me resultar nos 5 palitos. Do segundo, né, que tenho 2 triângulos, para eu formar 3 triângulos, eu também adiciono 2 palitos. Então, aqui eu tinha 5, agora eu vou ter 7 palitos. Então, observe que o padrão que está acontecendo significa eu adicionar 2 palitos a cada progressão que eu faço na sequência, tá? Então, ó, quantos palitos serão usados para fazer 5 triângulos? Então, para o primeiro são 3, para o segundo, que eu tenho 2 triângulos, são 5, para o terceiro são 7, vou adicionar 2, para o quarto vai ser 9, então para o quinto, adicionando 2, vão ser 11 palitos que eu vou utilizar aí para chegar em 5 triângulos, tá? Agora o item B, ó. Quantos palitos serão utilizados para fazer 6 triângulos? Bem, para os 6 triângulos fica mais simples, né? Se para o anterior que eram 5, né, a gente já sabe que deu 11, então basta eu novamente, ó, ir adicionando 2. Então, 3, 5, 7, 9, 11 foi o que a gente descobriu ali no item anterior. Adicionando 2, então vão ser 13 palitos aí para nós conseguirmos formar 6 triângulos, tá? E agora para o nosso próximo item, ó. Quantos palitos serão usados para fazer 10 triângulos? Eu vou dar um tempinho para você resolver essa, a gente já volta.
Então vamos lá observar quantos palitos nós vamos utilizar para formar aí os 10 triângulos, ó. Então, novamente, a gente vai somando de 2 em 2. Então, 3, mais 2, 5, mais 2, 7, mais 2, 9, mais 2, 11, mais 2, 13, mais 2, 15, mais 2, 17, mais 2, 19 e mais 2, 21. Então, observe que a sequência, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 triângulos. Eu vou utilizar 21 palitos, ok? Então, vamos lá. Outro item. Quantos palitos serão usados para fazer 36 triângulos? Bem, ali até os 10 triângulos a gente foi contando de 2 em 2. Mas para 36 triângulos eu acho que vai dar um pouquinho mais de trabalho aí para nós podermos calcular somando de 2 em 2. Será que tem alguma estratégia mais fácil para utilizar? A dica que eu dou para vocês, tentem formar um quadro, coloquem os valores de qual é a sequência de triângulos, quantos palitos e vão observando a relação que vai acontecendo para ver se você consegue chegar numa lei de formação para essa sequência. Vou dar um tempinho para você e a gente já retoma. E aí, conseguiu pensar numa estratégia mais rápida, né, para a gente chegar nessa conclusão de quantos palitos serão utilizados para 36 triângulos? Vamos lá observar o seguinte quadro, ó. Eu tenho as fases que estão aqui distribuídas, ó, a primeira fase, segunda fase, terceira fase e assim sucessivamente, e tenho a quantidade de palitos, tá? Então, ó, na primeira fase, vou utilizar 3 palitos. Na segunda fase, eu estou utilizando 5 palitos. Na terceira, 7 e assim a gente foi somando 2. Então, observe o que vai acontecendo em relação a essa coluna com a coluna de palitos, ó. Tá vendo que eu estou sempre adicionando? Então, se eu fizer a multiplicação, né, 2 vezes o número da fase mais um palito, eu vou obter a quantidade total de palitos. Observe lá, ó, 2 vezes 1 é 2, somado com 1 dá 3.
2 vezes 2 é 4, somado com 1 dá 5. 2 vezes 3, 6, somado com 1 dá 7. Então, aqui a gente estabeleceu uma lei de formação dessa sequência. Para qualquer fase que eu esteja me referindo, eu vou conseguir descobrir quantos palitos eu vou utilizar. Até se eu colocar a centésima fase, né? Basta eu substituir o meu f aqui por 100, então 2 vezes 100 dá 200, mais 1, 201, ok? Então essa é a ideia aí para a gente poder estabelecer para 36 triângulos, ó. Então olha lá, se f é igual a 36, o que eu vou ter então, ó? 2f mais 1, 2 vezes 36 mais 1, vai me resultar então em 73 palitos na 36ª fase, ok? Então, essa é uma lei de formação simples. Agora a gente vai evoluindo um pouquinho mais no grau de dificuldade aí para a nossa próxima proposta. Eu tenho aqui dispostos, ó, 3 triângulos. Dentro desses 3 triângulos, eu tenho outras figuras. Eu tenho 3 triângulos e uma quadrilátero, né? Uma figura aí de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perdão. Um hexágono, né? Não é regular, mas é uma figura de 6 lados, né? Não é um quadrilátero. Então, aqui eu tenho 3 triângulos e aqui eu tenho dispostos alguns valores. Porém, está questionando qual é esse valor que está ali com um ponto de interrogação. Então, alguma relação acontece aí entre esses triângulos e os valores que estão ali mencionados, que eu consigo descobrir uma lei de formação, que vai me resultar nesse valor que eu preciso preencher aqui. Então, observe bem, eu vou dar um tempinho para você observar bem essa sequência e tentar descobrir aí o que acontece de padrão para eu poder descobrir o valor desconhecido. Um tempinho para vocês.
E aí, descobriu qual é o padrão que está acontecendo nessa sequência? Então vamos lá para a nossa resolução. Eu vou assinalar aqui os números que estabelecem uma relação. Qual é a relação que está acontecendo entre esses números que estão com o círculo roxo ali? Circunferência, perdão. 6 mais 3 mais 8 me resulta no central aqui, que é 17. Dando continuidade, agora com o verde aqui, que está assinalado com essa imagem verde aqui. Então, eu tenho 7 mais 8 mais 9, que vai me resultar no 24. Então, o que sobra aí para eu poder adicionar? 2 mais 3 mais 1 vai me resultar nesse valor que eu preciso descobrir. 2 mais 3 mais 1, 6. Então, aquele ponto de interrogação ali corresponde ao número 6. Tá? Então, às vezes, a gente precisa enxergar o todo, não adianta a gente focar numa imagem só, a gente precisa descobrir a relação que acontece entre elas, ok? Então vamos lá para a nossa próxima proposta. Qual é o valor de x? Então aqui eu tenho uma sequência numérica, tá? Agora a gente não está nem trabalhando com as formas geométricas, a gente está trabalhando com uma sequência numérica. Então observe bem essa sequência. Qual será a ordem que está acontecendo, ou qual o padrão que está acontecendo, para eu poder concluir qual é o meu número que está por trás dessa letra X aí, dessa incógnita X. Vou dar um tempinho para você e a gente já volta. E aí, como é que foi para realizar essa proposta? Você tentou somar, tentou dividir, tentou adicionar, tentou usar as operações aí para chegar nesse valor de x? Então vamos lá observar na nossa resolução qual que é o padrão que está por trás dessa sequência.
Então, observe que do 147 para o 159, eu adicionei 12. Tá, daí você pode estar se perguntando, mas professora, do 159 para o 174, eu não vou adicionar 12. Não, você não vai adicionar 12, você vai adicionar 15. Tá, professora, mas aí do 174 para o 183, eu vou adicionar 12 de novo. Então, aí você já descobriu qual é a relação, ó. Eu estou intercalando de 12, 15, 12, então aqui eu vou ter que adicionar 15. Então, 186 adicionado com 15, eu vou obter 201. Tá? Então, esse é o meu valor desconhecido para essa sequência. Às vezes até parece pegadinha, mas não é. A ideia é a gente descobrir realmente o padrão que acontece por trás da sequência. Porque essa ação da gente repensar o padrão é que faz a gente movimentar aí o nosso sentido lógico da matemática. Tá? Então, vamos lá para a nossa próxima proposta. Qual é o valor de x? Bem, aqui eu tenho também uma sequência, né? Organizada aí, ó, em 4 algarismos, 4 números, né? Eles estão organizados. E um deles é desconhecido. Então, novamente, nós temos que observar qual é a relação que acontece entre, né, essas 3 imagens aqui que estão numeradas para tentar determinar aí o valor de x. Vou dar um tempinho para você e a gente já retoma. E aí? Essa daí deu um pouquinho mais de trabalho, né, para observar as relações que estão acontecendo. Vamos lá então para a nossa resolução. Ó. Vou mostrar as setas aqui para a gente conseguir construir essa relação. Ó. A 7 para o 3, o 3 para o 5 e o 5 para o 2. O que será que está acontecendo aí? Qual a operação que está acontecendo? Bem, o 7 com 3 chega no 5. 7 com 3 chega no 5? Será, professora? Vamos observar qual é a operação que acontece aqui. Ó. 2 para 1
daí 1 para 2 e 2 para 6. Estranho isso, não? Olha lá, ó, do 7 para 3 eu adicionei. Porém, depois eu vou subtrair. Então, 7 mais 3, 10. 10 menos 5, 5. E 5 mais 2, 7. Ok? Então, eu voltei para o inicial. Ou, então, eu estou obtendo aqui, ó, com todo esse valor, o resultado 7. Tá vendo? Ó, 7 mais 3, subtraindo 5 mais 2, obtive 7. Então, aqui, será que eu vou obter 7 também se eu seguir esse mesmo padrão? Vamos observar lá, ó. Eu vou somar 2 mais 1 dá 3. Daí eu vou subtrair, então 3 menos 2 dá 1. E 1 mais 6 vai me resultar em 7. Então a sequência não é que ele volta no inicial, porque aqui ele voltaria no número 2. A sequência é que ele vai resultar em 7, eu obedecendo esse padrão de somar, subtrair e somar. Tá? Então a mesma coisa eu vou fazer ali, ó. Eu vou somar e vou subtrair e vou somar. Tá? Então tá aqui, ó, 2 mais 1, 3, menos 2, 1, mais 6, 7. Então agora eu já sei qual é o padrão que está acontecendo. Então eu vou ter que fazer essa mesma operação para chegar no 7. Daí fica mais fácil de eu determinar o meu valor de x, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou somar 7 mais 4, que dá 11. Vou multiplicar por um valor. Perdão, vou subtrair por um valor, né? Não multiplicar, porque eu olhei para a incógnita x e já pensei na multiplicação, mas não, eu vou subtrair e depois eu vou somar. Então, montando aqui, ó, o que eu vou ter? 7 mais 4, subtraído de um valor que eu não sei qual é, mais 8 tem que resultar em 7. Então, qual será esse valor de x que, somado com 7, com 4 e com 8, vai me resultar em 7? Observando que esse valor de x ele é negativo, né? Ele vai estar subtraindo. Então, vai ter que ser o 12, ó. Porque 7 mais 4, 11. 11 menos 12 dá menos 1. Mas eu posso também fazer 11 mais 8 dá 19. 19 menos 12 me resulta no 7. Então, o padrão aí é que todos esses valores, né, que eu fiz algumas operações, eles tinham que resultar em 7. A operação foi a mesma para todos. Tá? É a mesma operação e a mesma ordem que eu fiz seguindo para todos, né? Eu não tenho como fazer ordens diferentes ou operações diferentes, porque senão não é uma sequência que está seguindo um padrão. Tá? Então, o padrão era resultar em 7, desde que eu fizesse soma, subtração e soma. Tá? Então, aí está a resolução dessa nossa proposta. Vamos então para a próxima. Proposta 6. O que eu tenho aqui na proposta 6? Ó? 10 flechas são disparadas no alvo abaixo. Todas acertaram o alvo, menos uma. Se a soma total de pontos é 100, em que parte do alvo acertou cada flecha? Observe bem que ele não está dizendo que cada flecha acertou um alvo, né? Ou uma acertou 18, outra 14, outra 12. E teve uma que não acertou nenhum, né? Que saiu, tá? Fora daqui. Então eu quero que vocês observem como que eu faço a operação com essas 10 flechas, né? Tirando uma que não acertou nenhum alvo, de modo que eu pontualize aí 100 pontos. Vou dar um tempinho para vocês e a gente já retoma.
E aí, conseguiu descobrir qual a ordem das flechas que você vai, ou qual a distribuição que você vai fazer de modo que dê 100 pontos? Vamos observar lá então, na nossa resolução. 2 flechas acertaram a região de 8. Então, 2 flechas acertaram aqui o 8. Então, 2 vezes 8 me resulta em 16. Agora eu tenho 7 flechas que acertaram a região 12. Então, 7 vezes 12 me resulta em 84. 84 mais 16 vai totalizar os meus 100 pontos. Mas lembrando que a gente tinha 10 flechas. Uma não acertou nenhum dos alvos. E eu fiquei com 9 flechas. 9 flechas acertaram os alvos. Então, 2 acertaram a região do 8 e 7 acertaram a região do 12. Tá? Então, ninguém ali acertou 14 ou 18. O enunciado não dizia nada em relação que tinha alguma flecha, tinha alguma região que não foi, né, o alvo aí acertado. Tá? Então, é importante a gente ler bem o enunciado para não colocar coisas que às vezes não foi mencionada, tá bom? Então, vamos lá para a nossa próxima e última proposta. Ó. Qual é o valor de A? Então, aqui ó, eu tenho uma sequência numérica. Eu não sei que ordem que ela está acontecendo, se ela está acontecendo na ordem da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Eu não sei qual é o padrão que está acontecendo aí. Vocês vão ter que observar bem qual é o padrão que acontece, né, para a gente poder aí determinar esse valor faltante que está sendo representado pela letra A. Vou dar um tempinho rápido para vocês e a gente já retoma. E aí, conseguiu estabelecer a relação que está acontecendo entre esses números? Então vamos observar lá, ó. Eu vou fazer uma única marcação, ó. Primeiro, eu vou adicionar. Então essa linha aí, ó, já me mostra que eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo o algoritmo, né, da soma, né? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Observe que eu coloquei, ó, as classes certinho para a gente poder fazer aquela troca, né? Quando
10 unidades corresponde a uma dezena, 10 dezenas corresponde a uma centena, para a gente não se perder nessa relação ainda, essa troca. Então aqui, ó, eu tenho que 7 somado com o valor de A, que eu não sei quanto é, tá me dando 1. Mas 7 mais alguma coisa vai dar 1, professora? De onde que vai dar 1? Isso é uma soma, não é uma subtração? Exatamente, então significa o quê? Que se ficou 1 aqui, esse número seria 11, só que daí ele foi trocado, ele fez uma troca de 10 unidades para uma dezena. Então o que eu fiz aqui, ó? Esse valor aqui, ó, veio para uma dezena, mas aqui ele era 10 unidades. 10 unidades mais essa unidade, então esse valor final aqui, ó, seria 11. Então 7 mais quanto que me resulta no 11? Então observe lá, ó, a troca, uma dezena igual a 10 unidades, então 7 mais A é igual a 11. Então o meu valor do A vai ter que ser 4. Se eu continuar observando, né, esses valores aqui, ó, eu tenho 5 mais 2, 7 mais 1, 8. 9 mais 3, 12. Lembrando que 10 centenas eu transformei em uma unidade de milhar. Então eu tenho 9 mais 1, 10. Novamente, 10 unidades de milhares eu transformei em uma dezena de milhar. Então 6 mais 1 que estava lá, 8. Ok? Então aqui fechou essa soma. Então era nada mais, nada menos que o algoritmo aí da soma. Tá bom? Então, para a aula de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado da aula, que você tenha colocado aí o seu raciocínio lógico em ação, tá? E aguardo vocês para a próxima aula. Até mais!